Ainda não foram identificados os vândalos que atacaram um monumento nesse fim de semana em São Paulo. Aqui em São Paulo, manifestantes atearam fogo numa das estátuas mais conhecidas da cidade. É o monumento do bandeirante Borba Gato, na zona sul da capital paulista. Segundo a polícia militar, indivíduos desceram de um carro e jogaram pneus na estátua para atear fogo. O corpo de bombeiros informou que apagou as chamas e que ninguém ficou ferido. Até o momento, não há relato de presos por esse incidente. A estátua de Borba Gato foi alvo de vandalismo no sábado e foi incendiada. A polícia tenta identificar quem ateou fogo a pneus próximos ao monumento. O que se sabe até agora é que no último sábado, um grupo de cerca de 20 pessoas participou do protesto. Todo mundo já tá ligado naquela estátua de um tal Borba Gato que foi vandalizado um tempo atrás. Mas quem foi Borba Gato em si? Uma história de sucesso, fracasso, traição e controvérsia. Acompanhem a glória e o fracasso de Borba Gato neste vídeo. Se prepare para uma jornada de descoberta e curiosidade. Antônio Francisco Borba, conhecido como Borba Gato, foi um bandeirante e sertantista brasileiro no século XVII. Nascido provavelmente em São Paulo, por volta de 1640, sua história está intrinsecamente ligada ao contexto colonial brasileiro e à expansão territorial realizada pelos bandeirantes na época. Borba Gato participou ativamente das bandeiras, expedições organizadas principalmente a partir de São Paulo, que tinham como objetivo desbravar o interior do Brasil em busca de riquezas minerais, como ouro e pedras preciosas, e também para capturar indígenas para o trabalho escravo. Uma das expedições mais notáveis lideradas por Borba Gato ocorreu em 1674, quando ele e seu grupo se aventuraram pelo sertão em direção à região do Mato Grosso em busca de ouro e outros recursos. Essas bandeiras eram marcadas por jornadas perigosas, enfrentando o desconhecido, embates com indígenas e muitas vezes se embrenhando em áreas inexploradas. É importante destacar que, embora os bandeirantes tenham sido peças-chave na expansão territorial do Brasil durante o período colonial, suas atividades frequentemente envolviam conflitos com as populações indígenas locais, resultando em episódios de violência, exploração e escravidão. O nome de Borba Gato ficou eternizado com a construção da estátua homônima, localizada na cidade de São Paulo. A estátua foi inaugurada em 1963. E é considerado uma homenagem aos bandeirantes, em especial a Borba Gato, como parte das comemorações do 4º centenário da cidade. No entanto, nos últimos anos, a estátua tem se tornado objeto de controvérsias, sendo alvo de críticas devido à associação de Borba Gato com práticas que hoje são consideradas desumanas e injustas, como a escravização de indígenas. Essa controvérsia reflete a revisão histórica em curso na sociedade brasileira, buscando reavaliar o papel de figuras históricas e monumentos em meio a uma compreensão mais crítica e inclusiva da história do país. Acredita-se que Borba Gato foi responsável por vender, no total, 300 mil indígenas para os senhores de engenho no Nordeste. Sabendo que algumas regiões do Brasil eram ricas de minérios e riquezas, a coroa portuguesa enviou diversos administradores para algumas regiões com o intuito de extrair riquezas, o que gerou diversos desentendimentos com os bandeirantes, que sempre estavam em busca da mesma coisa, assim colidindo seus interesses com a coroa de Portugal. Devido a esse choque de interesses, Borba Gato ficou conhecido por assassinar um desses administradores, o fidalgo Rodrigo do Castelo Branco. Fugiu para o Vale do Rio Doce e ali enriqueceu, assim negociando sua absolvição com a coroa portuguesa. Após isso, Borba Gato foi nomeado tenente-general do mato. Morreu em 1718. Quando ocupava o cargo de juiz ordinário da Vila Sabará, em Minas Gerais. Em 2021, um grupo de aproximadamente 20 pessoas bloquearam a Avenida Santo Amaro e atearam fogo na estátua de Borba Gato. A motivação do ataque foi o fato dele ser um escravagista. Naquela mesma época, diversos outros monumentos foram destruídos fora do Brasil, como alguns de Thomas Jefferson e George Washington. Em 2022, alguns acusados foram julgados nos tribunais de São Paulo, porém, responderam pelos seus crimes em liberdade. É fato consumado que Borba Gato absolutamente não foi um herói. Na verdade, foi uma pessoa de índole bem questionável, visto que era um escravagista assumido e ganhou muito dinheiro com a exploração do mercado de escravizados. Apesar disso, sua importância na história de nosso país é inegável, visto que foi um dos principais bandeirantes. Foi uma peça-chave no desbravamento e expansão territorial do nosso país. Bem, o conhecimento e a revisão histórica é um fato importante para toda a sociedade. Saber da história de personalidades, como de Borba Gato, por exemplo,
é essencial para uma maior visão ampla da história de seu país. A questão que fica é: realmente é viável vandalizar e atear fogo em monumentos históricos que, apesar de fazerem parte da história de uma nação, possuem uma história questionável por trás?